Agora eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, a partir do versículo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 2. É um texto curto, então eu quero pedir a gentileza dos irmãos lerem com o pastor esses versículos que vão do versículo 2 até o verso 6. Nós leremos com entusiasmo, nós leremos com reverência e nós leremos com vibração a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses está projetada aqui, capítulo 4, versos 2 a 6. A uma só voz, leiamos juntos. Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Até aqui. Pai, abra o nosso entendimento, ativa o nosso espírito, para recebermos a Tua palavra, viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, pronta para aprofundar-se no nosso ser, ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Esta palavra, que é espírito e vida, que não volta vazia, cumpra algo do nosso meio a partir desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos têm aqui, à sua esquerda, este painel bonito, que tem a visão, que ao mesmo tempo também é a missão da nossa igreja, que é muito simples. Leia com o pastor: conectar pessoas a Deus e umas às outras. Mais uma vez, conectar pessoas a Deus e umas às outras. Nós queremos ser, e esta é a visão, uma igreja que conecte pessoas a Deus e umas às outras. E o que nós fazemos no dia a dia? Para que a igreja existe? Para conectar, e esta é a missão, conectar pessoas a Deus e umas às outras. Há uma teologia simples, motivando esta visão, mas há também, e nesta série o essencial, textos que transformam, eu estou compartilhando aquilo que é o mover invisível da visão da igreja. Ali nós temos um quadro, aqui à sua esquerda, que todos enxergam, e que é muitas vezes colocado aí diante de você através das mídias, mas esse quadro, as pregações, as nossas canções, nossas atividades, nossos ministérios durante a semana ou durante os cultos, tudo isso pode ser um grande vazio, e nós podemos amargurar um grande fracasso se não houver este mover invisível da visão da igreja. Muitos de vocês já ouviram falar do pregador reconhecido como o príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Spurgeon, um pregador batista que, pregando em Londres, aos domingos especialmente, milhares e milhares de pessoas iam até o prédio daquela igreja durante todo o domingo. Em alguns momentos ele pregou até 8 vezes aos domingos, para auditórios sempre lotados, sempre com milhares de pessoas. E um dia, 5 seminaristas, estudantes para se tornarem pastores, aspirantes ao ministério, foram visitar aquela igreja. E encontraram o pastor Spurgeon à porta e perguntaram a ele: qual o segredo do seu sucesso? Qual o segredo de reunir tantas pessoas? Qual o segredo de pregar tão bem? Qual o segredo de anunciar a palavra com tanta coragem, com tanta intrepidez? O próprio Spurgeon disse: acompanhe-me, sigam-me, um pouquinho venham vocês, seminaristas. E ele foi andando, passou aquele corredor da Catedral Batista, e depois, ao final do corredor, abriu-se uma porta, ele foi descendo as escadas. Foi descendo as escadas, na direção daquilo que parecia ser um porão, e de fato era um porão. E os seminaristas disseram: mas aí está o segredo, e ele disse: calma,
eu vou mostrar para vocês a sala das caldeiras. Aquilo que aquece tudo que nós fazemos, lá em cima, no prédio principal, no templo principal. Eu quero mostrar para vocês a sala das caldeiras, a sala do aquecimento. E ele abriu uma porta gentilmente. E quando os seminaristas olharam para dentro daquela sala, viram mais ou menos 400 pessoas de joelhos, orando, clamando. E ele disse, lá em cima pega fogo, porque aqui há algo que aquece tudo o que fazemos nesta igreja. Há um aquecimento, há um mover invisível da visão da igreja. Há aquilo que é a sala das caldeiras, e que Paulo chama aqui de oração. É a oração que justifica, é a oração que aquece, é a oração que muda, é a oração que dá sentido, é a oração que faz com que uma pregação seja apenas um discurso, ou seja poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a oração. Precisamos orar mais. Jesus valorizava a oração. Jesus orava de madrugada, Jesus orava à tardinha, orava ao meio-dia. Vários textos da Bíblia mostram Jesus orando. Jesus orou em diversos momentos decisivos. Ele orou quando antecipava a escolha dos 12 apóstolos. Diz a Bíblia que ele passou a noite inteirinha orando. E ao final daquela noite, ele escolheu os 12 apóstolos. Ele orou depois em momentos cruciais. Ele orou no Getsêmani, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E 2 dias antes do Getsêmani, ele orou, e a Bíblia registra em João capítulo 17, a sua oração sacerdotal. Ele orou pelos 12, os discípulos, pelos 11, porque Judas já tinha saído. Ele orou pelos discípulos que viriam a crer nele naquela segunda geração, e ele orou por todos nós. Ele orou por você, orou por mim. Talvez você se ressinta de que não tem alguém de carne e osso orando por você agora, neste momento, hoje, mas eu quero dizer para você que o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, o Príncipe da Paz, orou por você desde a eternidade. Ele é nome sobre todo nome. Ele levou o seu nome ao Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, a dedução é teológica, mas também é lógica. Se Jesus orou, sendo Ele o Messias, o Cristo, quanto mais você e eu. Nós devemos orar, nós devemos buscar a presença de Deus, nós devemos permitir que a oração aqueça o nosso coração. Em outras palavras, nós temos que ter também uma sala de caldeiras dentro da nossa casa e aqui na igreja. Que alegria e contentamento seria que enquanto o pregador estivesse aqui se exercitando no ofício santo de comunicar a palavra de Deus, nós tivéssemos também uma sala das caldeiras aqui nas salas embaixo, orando, intercedendo, buscando a presença de Deus, para que o fogo de Deus nos contagiasse a todos. Louvado seja o nome do Senhor. É o mover invisível da igreja. É o mover invisível. Agora, eu quero compartilhar esta oração que estabelece não apenas aquilo que vemos, isto é a visão, ou aquilo que fazemos, isto é a missão, mas aquilo que não enxergamos de jeito nenhum, mas que Deus está fazendo. E eu quero compartilhar isso com vocês em pelo menos 3 realidades. A primeira delas é a oração gera gratidão. 3, talvez 4, se o tempo der. A oração gera gratidão. Chama a sua atenção novamente para o versículo 2. Olha o que o verso 2 diz. Perseverai na oração. E nela, na oração, permanecendo atentos com ações de graças. A expressão ações de graças é uma expressão só na língua grega, que é eucaristia. Eucaristia é ação de graças. Eucaristia significa literalmente ação de agradecer. Ser grato. A oração é acompanhada de gratidão. Em toda a Bíblia nós encontramos esses 2 elementos jungidos, unidos. A oração e gratidão caminham juntos. A oração com gratidão é uma oração movida pela fé, porque você ora e já agradece. Na nossa equipe ministerial, há um pastor, posso citar o nome dele, é o pastor Flávio, que desenvolveu com o tempo esse tipo de oração linda e bonita. Ele ora e já agradece pelo que Deus já fez. Ele enxerga com os olhos da fé aquilo que Deus já está fazendo. E muitas vezes o que acontece na nossa equipe ministerial é fruto da oração deste homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pastor Flávio. A Bíblia nos diz, pelo menos em 3 lugares, essas realidades aparecem juntas textualmente. A primeira delas, Filipenses capítulo 4, versículo 6.
Carta de Paulo aos Filipenses 4:6. Olha o que a Bíblia diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Pela oração, aquilo que é geral. Pela súplica, aquilo que é específico. Com ação de graças, aquilo que abraça essas duas realidades. Agradecer antes pelo que Deus ainda vai fazer, agradecer antes pelo que Deus antecipa no seu coração pela fé, o nome disso é confiança no Pai que nós temos. E aqui ele coloca essa ação de graças, minando as resistências da ansiedade que muitas vezes ocupa o nosso coração. As duas coisas estão juntas. Mas em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, outro texto paulino, ele diz assim, 1 Timóteo 2:1, Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aqui ele acrescenta uma realidade. Olha que coisa linda que o texto diz. Súplicas, oração específica. Súplica é algo que é específico. Orações, algo que é geral. Intercessões, orar pelos outros, orar pelos governantes, orar pelas pessoas, orar pelos missionários, orar pela igreja, orar pelos pregadores. Ações de graças. Gratidão, orar com gratidão. Orar sabendo que Deus vai fazer. E aí ele diz, em favor de todos os homens. Agora, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, é um texto que Paulo escreve não para as mulheres, sabiam disso? Mas ele escreve especificamente para os homens. Ele diz antes, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, que levantem mãos santas, sem brigas, sem iras, mas orem em todos os lugares. A palavra de Deus, quando traz a expressão homens no geral, ou genericamente, para tratar de homens e mulheres, ela utiliza a expressão antropos. Antropos, que deu origem à nossa palavra antropologia, é homem e mulher, homens, natureza humana. Mas aqui no texto original do Novo Testamento, não é antropos que ele utiliza a expressão André. André é macho, André é viril. Se você tem um amigo que se chama André, aplauda ele, significa isso. E se você é casada com André, aleluia, glória a Deus. Porque o texto, essa expressão é macho. Então olha que a Bíblia diz, que oração e hombridade estão juntas. Que ser macho e sensível à oração é o que Deus quer. Que o homem pode ser homem de oração. E se você, meu irmão, se você que é casado, naturalmente, se levantar na sua casa como homem de oração, todos serão abençoados. Porque há algumas espécies de bênçãos que só entram na casa pelas mãos masculinas. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 128 nos dá conta disso. Oração e ações de graças. E no texto que nós estamos estudando, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Orar com gratidão é fé e significa esperar a resposta das orações que fazemos de acordo com a vontade de Deus. Mas Paulo nos ensina também outra dimensão. A oração gera oportunidades. Por que nós oramos? Porque a oração gera oportunidades. Versículo 3, Paulo escreve, ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo que estão orando lá com ações de graças, com o coração grato, ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. No Novo Testamento, abrir portas, significa criar oportunidades. E às vezes nós na igreja estamos reclamando, estamos murmurando o que é ruim para a nossa vida espiritual, porque portas estão fechadas, portas estão travadas, as coisas parecem que não andam, que não vão. E o Paulo está ensinando aqui nesse trecho da palavra que a oração é uma chave para abrir portas. A oração é uma chave que pode abrir portas emperradas. Sabe aquela porta com a dobradiça enferrujada? Ou com a fechadura quebrada? Com a oração, é um mover invisível. Você não enxerga, pode demorar um tempo, mas a oração, segundo a palavra de Deus, abre portas. E Paulo sabia disso.
Não é a primeira vez que ele pede oração à igreja por portas abertas. E raramente nós pedimos oportunidades assim, e nós podemos fazê-lo porque a Bíblia nos orienta. Agora veja bem, no início da carta, no capítulo 1, Paulo diz que ora pela igreja. Ele fala que ora pela igreja. Versículo 3, capítulo 1, verso 3. Damos graças a Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. Paulo disse, eu oro sempre por vocês. Que bom uma liderança que sempre ora pela igreja. Mas aí no capítulo 4, versículo 3, Paulo diz, agora, orem por nós, para que as portas sejam abertas. Capítulo 1, verso 3. O verso 3 do capítulo 1, eu estou orando por vocês. O verso 3 do capítulo 4, agora orem por mim. A igreja é um movimento de oração, é um estilingue de oração. Os líderes jogam daqui, vocês jogam daí, e nós vamos nos tornando uma igreja que ora, uma igreja que abre portas, uma igreja que pela oração gera oportunidades no mundo espiritual, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se isso te empolga, mas a mim empolga bastante. Nós podemos cantar, podemos realizar os cultos, podemos tocar, podemos fazer bons eventos, podemos comprar um painel de LED, quem sabe até aumentar isso daqui. Nós podemos fazer de um tudo, mas se não tiver esse mover invisível da sala das caldeiras, tudo será um fracasso. Isso é assustador. E o fracasso pode ter brilho, pode ter luzes. O fracasso pode ter música alta. Quando vocês querem um paradigma melhor do que Moisés, e descendo com o seu ajudante a montanha com 2 tábuas, nas quais estavam escritas as 10 leis de Deus, as 10 palavras de Deus, os 10 mandamentos de Deus, e de repente aquele jovenzinho, junto com Moisés, disse, eu ouço lá no acampamento barulho, uma trombeta, é um chofar, parece que é barulho de guerra. Moisés disse, não é guerra não, é festa. Eles estão em festa, eles estão celebrando, eles estão alegres, eles estão festivos, há brilho no arraial. Mas quando Moisés se aproxima, não há Deus atuando, há um bezerro de ouro, há um ídolo. Irmãos, se o povo de Deus foi enganado uma vez, nós sabemos que pela natureza caída e natureza humana que nós carregamos, o povo de Deus pode ser enganado outra vez. Pode ter holofotes, pode ter brilho, pode ter eloquência, pode ter o melhor pregador, a melhor pregação, pode ter o melhor músico, a melhor música, pode ter tudo isso, mas sem oração não tem mover do Espírito, sem oração não tem mover invisível de Deus, sem oração nós seremos um tremendo fracasso, ainda que tenhamos luzes brilhantes. Isso é sério demais, irmãos, isso é profundamente sério. A oração é o mover invisível da visão da igreja, mas a oração também nos capacita. É outra dimensão que o apóstolo Paulo trata no versículo 4, que é um versículo pequenininho. Ele diz assim, para que revele como devo o quê? Pregar. No verso 3 ele diz, orem, intercedam para que as portas se abram, intercedam para que surjam oportunidades do crescimento, do avanço, intercedam, mas intercedam também para que eu saiba o que fazer na hora que a porta abrir. Na hora que a porta abrir, eu saiba o que fazer. Eu não trave, eu não seja a trave. Na hora que a oportunidade surgir, eu saiba exatamente o que dizer, quando dizer e como dizer. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando um princípio maravilhoso. Ele está dizendo que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, está interessado pessoalmente em nos capacitar para a obra. E sabe como ele faz isso? Através do Espírito Santo. Aqueles homens que estavam um pouquinho inquietos, ainda atordoados com o fato da ressurreição, Jesus chegou e disse a eles, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e depois serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe por que muitas vezes não recebemos o poder?
porque somos inquietos, não esperamos. Mas a Bíblia diz que aqueles 3.000 que se converteram lá, dos 3.000 que se converteram naquele momento, naquele mover de Pedro, alguns permaneceram apenas na sala da caldeira, na sala do aquecimento, na sala onde o fogo é percebido de um modo mais íntimo. 120 a Bíblia diz sobre eles, mas sobre aqueles 120 caiu o poder de Deus, poder do Espírito Santo. Eu gostaria demais, eu oro por isso, para que esse poder do Espírito caia sobre todo o auditório, mas pela realidade bíblica, Deus não está estimando números, Ele não está contando com números maiores, às vezes Ele conta com poucos mesmo, e às vezes Ele conta com apenas um homem, como foi no caso de Daniel. E que este homem, essa deveria ser essa nossa oração. Você deveria orar assim: Deus, se o Senhor escolheu um homem aqui para derramar este poder, que este homem seja eu, que esta mulher seja eu. Porque se cada um de nós pensar assim, todos pensaremos juntos na mesma direção, a direção de sermos capacitados através do Espírito Santo. Ele distribui dons, ele distribui capacitações técnicas, como foi no caso lá de Obabe, que Moisés o contatou e o contratou. Ele distribui percepções, discernimento, como no caso dos sábios, os mascalim da Bíblia, homens treinados para avaliar análise de conjuntura, análise política, para saber o cenário, o que está acontecendo. Deus levanta, Deus ergue. Nós só temos que dar um passo à frente, e em alguns momentos um passo atrás, e dizer: Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O nosso país precisa de uma igreja que tem uma sala de caldeiras. O nosso país precisa de uma igreja que ora pedindo ao Senhor que levante os sábios, que levante os poderosos, que levante os profetas, que levante os pastores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O nosso país precisa, a nossa igreja precisa, a nossa família precisa, eu preciso, você precisa, nós precisamos. Eis aí receber o poder de Deus, receber, eis um verbo, receber, que precisa ser conjugado em todas as pessoas, singular e plural. Porque eu preciso, mas tu precisas também. Ah, se precisa. Ele precisa. Nós precisamos. Vós precisais. Eles precisam do poder do Espírito Santo de Deus. É poder para a vida. É poder que expulsa aquilo que está nos inquietando. É poder que dirime dúvidas. É poder que inaugura coisas novas. É poder que traz conversão. É poder que salva a gente das garras do inimigo. É poder que expulsa o mal, que expulsa o demônio. É poder que amplia a igreja. É poder que nos dá perspectiva de futuro, visão de futuro. É poder que quebra realidades de falta de perdão nos lares e nas famílias. É poder de Deus. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. E Paulo singelamente diz: ore para que eu não saiba apenas o que fazer. Para que eu não saiba também apenas quando fazer. Mas para que eu saiba, na hora que aparecer a oportunidade, como fazer. É extraordinário. E finalmente, para concluir, a oração gera sensibilidade espiritual. Porque muitas vezes nós, na correria do dia a dia, nós somos insensíveis, a gente vai passando, vivendo simplesmente, mas o cristão é alguém que tem que andar por aí antenado, ligado, conectado. Olha o que o texto nos diz agora em 2 versículos, versículo 5 e versículo 6. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora. Esse texto é maravilhoso, né? Porque Paulo está dizendo que tem os de fora, os que não abraçaram a fé ainda. E, em outras palavras, Paulo também está dizendo que tem os de dentro. Nós somos de dentro. Nós somos de dentro. Esse texto me pegou. Só essa frase eu meditei a semana inteira sobre isso. Deus me incluiu
Deus me chamou, Deus me aceitou, Deus me abraçou e me acolheu, mas agora Ele pede de mim, filhos, no plural, comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. As vossas palavras sejam sempre, a vossa palavra, melhor dizendo, seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A oração gera sensibilidade para duas coisas. A primeira delas, viver com sabedoria. Aí é a expressão aí, comportai-vos. Algumas versões trazem andai. A expressão preferida do Novo Testamento para comportamento é andar. Porque é dinâmico, porque é um movimento. Comportai-vos, andai. Andai em sabedoria. Sabedoria para quem? Para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Quer um gesto de sabedoria? Vou fazer com vocês agora, tá bom? Soltem tudo que vocês têm nas mãos aí. Levanta a mão assim. Vocês estão me vendo aqui? Todos estão me vendo? Então tá. Quando eu falar já, 1, 2, 3 já, todos vão bater palma uma vez só, assim, ó. Pera aí. É uma vez só. Não pode ser duas e tem que ser todo mundo ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá. Todos me enxergam aqui minhas mãos? Todos enxergam minhas mãos? Sim ou não? 1, 2, 3 já. Pera aí. Calma. 1, 2, 3 já. Ali sobrou. Tá vendo? Sobrou ali. É um ajuste fino que nós vamos fazer agora. Um ajuste fino. Tem que ser tudo ao mesmo tempo, tá bom? 1, 2, 3 já. Não, ali foi primeiro. Calma. Tem gente ansiosa, calma, segura, respira fundo. Vamos lá, terceira tentativa. 1, 2, 3 já. Eu vou perdoar, teve uma falhazinha ali, né? Mas saiu bem. Agora valendo, tá? Agora valendo, gente, valendo. Quando eu falar 1, 2, 3 já, tá? 1, 2, 3. Errou todo mundo, de novo. Por quê? Porque eu não falei já. Por que vocês bateram palmas antes? Por quê? Davi, vem cá, Davi. Vem cá, Davi. Eu vi você batendo palma antes, sem o já. Por que você bateu palma antes do já? É porque o senhor bateu a palma. Aí achava que era para bater também. Eu sou o culpado. Davi, é quase isso. Pode sentar, Davi. Davi, é quase isso. Sabe o que acontece, gente? Cadê esse microfone? Estava em algum lugar aqui. Aqui. Sabe o que acontece? Na vida cristã, o que eu faço? Falar mais alto do que o meu discurso, do que a minha pregação. Isso é doído, mas ao mesmo tempo abençoador. Por isso que eu procuro, em nome de Jesus, e buscando cada vez mais pregar o Evangelho com a vida, em primeiro lugar, com a voz, sem perder a vez. É isso que nós temos que fazer, é o que Paulo está dizendo. Pregue o Evangelho com a vida. E depois com a voz, sem perder a vez. A vez é a oportunidade. Se ele criar a vez, opa, é a minha vez. Aproveite essa oportunidade. Mas o que eu faço, fala muito alto o que eu faço. E aqui ele está falando que eu tenho que viver com sabedoria. Ele coloca a vida antes da fala. Mas ele toca na fala também. Quer ver? Falar com sabedoria. Falar com sabedoria. A segunda expressão lá. Ele diz assim no verso 6. A vossa palavra seja sempre. A vossa palavra, não de vez em quando. A vossa palavra seja sempre. O padrão é lá em cima. A vossa palavra seja sempre amável. Temperada com sal. Para saberdes como deveis responder a cada um. Porque cada um é uma resposta diferente. O meu tio é um jeito, meu tio que é durão, criado na fazenda lá em Rio Branco, no Acre, não, em Sena Madureira, 100 quilômetros de Rio Branco. Para eu falar com ele do Evangelho é de um jeito. Para eu falar com os netinhos dele, que nessa nova geração, é de outro jeito, é de outra maneira, é outra forma. E a minha palavra tem que ser amável. Essa palavra aí que é traduzida por amável é a palavra graça, no texto original. No grego é charis, graça. A vossa palavra seja cheia de graça, em primeiro lugar. Olha que coisa linda que a Bíblia está dizendo. Cheio de graça, sempre amável, ou seja, em graça, em charis. Aquilo que é
alegre, olha só as acepções dessa palavra, alegre, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade e graça no discurso. Graça no discurso. A Bíblia diz sobre Jesus, o nosso mestre, que ele nunca alterou a voz em público. Nas praças ele nunca saiu gritando com ninguém. Mas ele era firme, ele era contundente. Ele falava com haris, ele falava com graça, com amabilidade. Que desafio para nós, irmãos. Que desafio para nós. E depois ele diz, temperada com sal. Temperada com sal. Esse tempero aí, essa palavra tempero significa tornar apetitoso, saboroso, na medida certa. Eu comprei lá para casa o sal da moda. Eu não, a minha esposa. Ela comprou o sal da moda. Eu não vou fazer propaganda, mas é um sal que diz que, olha, transforma qualquer homem em homem biônico. É um sal aí, um sal que tem por aí. Eu entrei nessa moda, eu comprei esse sal. Só que esse sal, ele tem um mistério. Ele salga depois, é um negócio impressionante. Você joga um pouquinho ali, prova, não está bom de sal, o arroz. Você joga mais um pouquinho, não está bom. Aí depois estraga o arroz. Porque tem que ser na medida. Traduza isso para a vida, para os seus amigos, para a sua família, aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho de Jesus, temperada com sal. Tem crente que quer temperar com limão, igual tempera peixe, com limão. É o crente limão, azedo. Tem crente que quer temperar, especialmente nas redes sociais, quer temperar com pimenta. Uma fala ácida, agressiva. Acho que todos têm que engolir o Evangelho. Agora, tem outros que vão para o outro extremo e querem temperar com açúcar. E Jesus não manda temperar com açúcar. Uma coisa melosa, sem firmeza, mas é temperada com sal. Eu ouvi um chefe de cozinha, eu também não vou fazer propaganda sobre ele, mas é um chefe de cozinha lá de São Paulo, ele tem um canal, e eu acompanho esse canal, e ele deu uma dica que é um princípio da culinária. Aprenda a usar o sal. Opa, isso aí me interessa. Porque agora tudo que você fala, você chega em casa, vai aparecendo aqui vários vídeos para você. Os mais jovens me explicam o que é isso aí depois, tá? E aí apareceu lá, como usar o sal. Eu peguei as lições lá sobre como usar o sal. E uma das coisas que ele falou, que eu não esqueci, ele falou assim, olha, para você começar a aprender a dominar essa técnica, se você está fazendo algum doce, coloca um pouquinho de sal. Vai destacar o sabor. Se você estiver fazendo algo salgado, coloca um pouquinho de açúcar. Só que a aula parou aí. Ok. Eu estou lá fazendo um suco de limão, minha filha menor ama suco de limão. Estou lá fazendo um suco de limão para ela, provei e falei, docinho, gostoso, tá bom. Vou colocar um pouquinho de sal. Do sal da moda. Pá! Joguei ali. Caiu lá dentro. Provei. O chefe tem razão. Que coisa boa. Lembra o que a Bíblia diz? Cada um. Para mim, desceu que foi uma beleza. E eu não falei nada para minha filha. Aí ela pegou o suco de limão. O que você colocou no meu suco, pai? Horrível. Que isso? Não, deixa que a minha mãe faz. E eu fiquei com vergonha de dizer para ela o que eu tinha colocado. No outro dia, eu fiz o mesmo suco sem colocar a pitadinha de sal. Aí ela tomou. Agora sim, agora está maravilhoso. Sabedoria. Cada um. Para um está ótimo, para outro, opa. E você vai descobrir cada um. Tem pessoas que você pode ser mais enérgico. Outras você tem que frear um pouquinho. E Deus vai nos ajudando. Agora, para concluir, a visão da nossa igreja, e hoje é o dia que no nosso calendário é o dia de você enfatizar essa visão. A visão da igreja é conectar pessoas a Deus e umas às outras. Agora,
essa realidade tão bonita que a gente anuncia, ela só vai acontecer de verdade no nosso dia a dia, na nossa vida, como um avivamento que nós precisamos experimentar, se nós tivermos a humildade de descermos as escadas do porão, acessar a sala da caldeira, colocar os nossos joelhos no chão, ou a nossa atitude de joelhos dobrados, e dizer: Deus, faça mais uma vez. E se for do teu agrado, use a minha vida. Um grande pastor famoso nos Estados Unidos, ele anunciou para o conselho da sua igreja que precisava da liberação e de recursos para fazer um novo curso. Ele estava empolgado academicamente. E ele já tinha uma larga experiência acadêmica, mas ele queria fazer um outro curso e achou que aquele era o momento. E o conselho prontamente autorizou e disse: faça o curso, faça o seu pós-doutorado. Mas quando ele, alegre, festivo, virou as costas para o conselho, abriu a porta do seu gabinete, se ajoelhou para orar, ele ouviu Deus dizendo ao coração dele: filho, me alegra o teu conhecimento, me alegra o teu desejo de aprender mais, isso me alegra, mas para a igreja vibrar neste tempo, neste momento, o que você precisa não é mais de um curso, o que você precisa é dobrar os seus joelhos todos os dias e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Esse é o mover do invisível. Ninguém enxerga, e às vezes a gente tem a impressão que não está acontecendo nada. Às vezes nós pastores nos frustramos, nos entristecemos, nos angustiamos, dói aqui os ombros, parece que estamos carregando um grande peso, e vem o Espírito Santo de Deus e diz: é invisível, mas você pode experimentar. Dobre os joelhos e aqueça a caldeira, a obra sou eu quem faço, bendito seja o nome do Senhor.